E amigos, volte-se comigo nesta manhã para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 22 e o versículo de número 37. Primeiro dos Evangelhos, Mateus, capítulo 22 e o versículo de número 37. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo definindo a primeira tábua da lei. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Meus amigos, o título desta meditação nesta manhã é o amor do crente pelo Senhor. Isso é a respeito do amor que o crente tem por Deus e a maneira como nós expressamos esse amor pelo nosso Senhor. E ao falarmos sobre Deus, nós temos em vista, em particular, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, nosso Deus visível. E em nosso último estudo nós lidamos com o tema do amor de Deus, ou da presença, ou da experiência da presença de Cristo em nossas vidas, como nós experimentamos de Cristo e como Ele habita em um crente pela fé. E hoje nós queremos contemplar, se eu posso assim dizer, algo sobre esse tema tão profundo. Como nós expressamos o nosso amor pelo nosso Senhor. Bem, se há um assunto relevante no meio evangélico em nossos dias, este é o assunto. Como nós expressamos o nosso amor por Deus em dias de intenso hedonismo cristão e egocentrismo cristão, onde crentes em Jesus Cristo perguntam o que Deus tem para mim, o que Ele pode fazer por mim, quais são as minhas bênçãos, quais são os meus prazeres espirituais, quais são o que eu tenho para mim. Em tempos de tamanho hedonismo cristão, de tamanho egocentrismo espiritual, não há um tema tão tremendo como este. Como nós glorificamos ao Senhor e o exaltamos e dirigimos a Ele o nosso louvor e o nosso coração e o colocamos a Ele, não a nós, no centro de todas as coisas, e assim podemos dirigir a Ele a nossa vida. Oh, amigos, em tempos de adoração evangélica antropocêntrica, de vida cristã antropocêntrica, onde as pessoas estão mais interessadas em saber o que Deus tem para mim, o que Deus fará por mim, quais são as minhas bênçãos espirituais, quais são os meus benefícios, confortos e privilégios, eu estou certo que nós devemos considerar com muito mais frequência um tema como esse, sobre a glória de Cristo, e sobre a nossa adoração dirigida a Ele, e sobre o nosso amor expresso ao Senhor. Bem, esse é o assunto, o amor do crente pelo seu Senhor. E isso nos ajuda a colocar as coisas em perspectiva na vida cristã, e a recordarmos que Ele é o Senhor e não nós, e que Ele é o Deus eterno e nós, servos do Senhor, e nós devemos a Ele a nossa submissão e serviço e todo o nosso respeito e reverência e amor sincero. Bem, antes de nós falarmos sobre o amor de um crente pelo Senhor, deixe-me começar falando sobre o amor de Deus. Abra comigo em 1 João capítulo 4, esse versículo de número 9 e 10 em particular. Se você busca por uma definição do que é amor, é na palavra de Deus que você deve se voltar. E se na palavra de Deus você busca por uma definição completa de amor, eu creio que na primeira carta de João você vai encontrar mais sobre o amor do que em todos os 66 livros da Bíblia. E nesse capítulo 4 em particular, o versículo-chave é o versículo 9 e 10. E aqui nós temos uma definição maravilhosa e perfeita sobre o que é amor. E aqui está João dizendo: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Aqui está uma definição do que é amor, ou sobre o amor de Deus. E o versículo 19 é a contrapartida do nosso amor por Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você deseja contemplar por um instante algo desse amor de Deus, nós poderíamos gastar horas e horas falando sobre a magnitude, a verdade, a beleza do amor de Cristo por nós. Mas se você deseja por alguns instantes contemplar algo sobre o amor de Deus,
Apenas observe o objeto do amor de Deus. Quem foi que ele amou? Leia essas palavras no versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, veja agora, mas em que Ele nos amou a nós. A quem Ele manifestou esse amor? O amor de Deus para conosco foi dirigido a homens e mulheres, pecadores, rebeldes, vis, pessoas alienadas de Deus, pessoas que não tinham nada para oferecer a Deus. Quando Deus olhou sobre nós, na eternidade passada, Ele não contemplou nenhuma flor de pureza em nosso coração que atraísse os seus olhos e o seu desejo sobre nós. Nunca houve nada em nós que atraísse a Deus. Se Deus nos amou, a fonte, a razão causadora deste amor é Ele próprio, porque Deus é amor, nos diz João no versículo 9. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele é a fonte. Se Deus decidiu manifestar o seu amor por pessoas como nós, Ele é a fonte deste amor. O amor de Deus é um amor tremendo. Não é um amor estático, não é um amor contemplativo, mas é um amor que transforma, é um amor que mesmo purifica o impuro. Deus não poderia nos receber na sua glória nem no céu, mas porque Ele nos amou, então Ele nos purificou. E Ele fez isso enviando o seu Filho Jesus Cristo a este mundo. Este é um amor que transforma o caráter, que regenera uma vida. Este é um amor que modifica um ser humano. Este é o amor de Deus, é um amor que constrange. É um amor que move o pecador convicto, o constrange ao arrependimento e a buscar a Deus, e a virar as suas costas para esse mundo, e a servir, e a buscar a santificação. É um amor que ressuscita os mortos, que dá certeza de vida eterna. É um amor que infunde nova vida. Observe esse versículo 9, a segunda parte, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por Ele vivamos. É um amor que salva, é um amor que garante a entrada no céu, é um amor que vem de Deus, que restaura, que transforma, que une novamente, porque Ele nos amou. Você, querido, nessa manhã, deixe-me perguntar, será que você já experimentou do amor de Deus em sua vida? Será que você o conhece como um Deus pessoal e já experimentou o poder do amor de Deus salvador, transformando, lavando o caráter, criando um novo ser, um novo início? Mas se você ainda não experimentou o amor de Deus porque você não o buscou como um pecador, nem depositou a tua fé no Salvador que Deus enviou e pediu a Ele por perdão e nova vida, então não haverá nenhum amor da sua parte para com Deus. Antes de nós podermos expressar amor, reverência e gratidão a Deus, é necessário primeiro que Ele tenha nos amado e que eu tenha experimentado esse amor através de perdão e de uma nova vida. A minha pergunta é essa: você já teve os teus pecados perdoados? Você já o buscou para o perdão, para a salvação, para a certeza de vida eterna? Você pode afirmar realmente nessa manhã que já experimentou da graça e do amor de Deus em tua vida e que há sinais do amor de Deus em tua vida, transformando, regenerando, porque você já o buscou. Bem, se você ainda não o buscou, e se você ainda não se aproximou dele como uma pessoa necessitada, e creu em Jesus Cristo, você deve fazer, porque antes que isso aconteça, você jamais conseguirá expressar verdadeiro amor por Deus. Ouça essas palavras do versículo 19: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é a base, o motivo do nosso amor pelo Senhor. Ele nos amou e nós experimentamos a sua mão e o seu poder em nosso caráter, transformando, regenerando, e nós estamos certos de que Ele nos amou individualmente. Bem, nessa manhã, eu não lidarei tanto quanto com os elementos afetivos de nosso amor dirigido a Deus. Não é isso que eu quero lidar nessa manhã, mas sim mencionar ou lidar com os elementos práticos. Aqueles elementos que moldam ou que provam o nosso amor dirigido a Deus. De que maneira nós demonstramos amor por Cristo Jesus, pelo Senhor? Aqui está em Mateus capítulo 22, se você voltar novamente comigo, versículo de número 37, uma grande definição desse amor por Deus. E é o Senhor Jesus Cristo que define aqui, Ele próprio. Versículo 37 do capítulo 22 de Mateus. E Jesus disse-lhe:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. O Senhor Jesus Cristo está resumindo aqui a primeira tábua da lei, aqueles primeiros 4 mandamentos. E é sobre amor, amor dirigido a Deus, o Criador. E nós vamos pensar em particular nesta manhã como amor dirigido a Cristo. No versículo 37 você encontra essas palavras: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amar a Deus de todo o teu coração. Isso é tremendo. Coração aqui é muito mais do que as afeições, do que os sentimentos. Bem, envolve todo o nosso caráter. Inclui as afeições, inclui os sentimentos, mas a ideia de amar a Deus de todo o coração é uma referência ao centro de nosso ser. Amar a Deus com o nosso âmago, com aquilo que nós somos como pessoas. Amar a Deus com a nossa essência como indivíduos. Amar a Deus de todo o coração, de todos os nossos objetivos, de todos os nossos planos, de todos os nossos desejos e sentimentos. Com todos eles nós amamos a Deus. Isso é amar a Deus de todo o coração. Afeições, planos, vontade, energia de nossa vida. Então a palavra alma: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Bem, é muito interessante este termo. Amar a Deus de toda a nossa alma. Bem, obviamente, a alma também envolve as afeições, os sentimentos. Mas o que está em vista aqui é algo mais. Significa que nós amamos a Deus de uma maneira específica, através das faculdades da alma. Nós adoramos a Deus com a mente, com a memória. E nós adoramos a Deus em específico, em particular, com essa faculdade da adoração que é o Espírito. O Espírito é uma faculdade da alma. Não há 3 categorias ou elementos no ser humano, como que 3 entidades, se eu posso assim dizer, que se separam. Mas apenas corpo e alma, e o termo alma e espírito são intercambiáveis na Bíblia. Mas em particular, espírito é aquele elemento da alma que nos permite conexão com Deus, que nos permite adorar a Deus, estar em contato com Ele, dirigir as nossas orações e o nosso louvor. Assim, adorar a Deus com a alma é em particular com o espírito. Adorar ao Senhor com todo o nosso ser, com as faculdades da alma, com a vontade, isto é, você dirige a Ele a vontade, o teu intelecto, e assim você o adora. Então o Senhor Jesus Cristo diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu pensamento. E ele define assim o amor, que Deus deve ser adorado ou amado de uma maneira racional, o pensamento, não somente os sentimentos, mas o nosso raciocínio e a nossa memória. E quando nós pensamos, nós estamos planejando algo para a glória dEle, para o seu serviço, para o seu louvor. E assim nós estamos amando ao Senhor de todo o pensamento. Bem, nós amamos a Deus de todo o coração. Vontade, sentimentos, afeições, toda a nossa alma, todo o nosso pensamento. Nós dirigimos ao Senhor o nosso melhor, o nosso mais profundo, o mais essencial de nosso caráter. E não somente parte de nós, mas tudo aquilo que nos torna pessoas, seres, pensamentos, coração, alma. E o que esse versículo 37, talvez você tenha observado, está dizendo, é que a expressão deste amor que envolve o coração, pensamentos, a alma, esse amor ele deve ser expressado. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e pensamento. Isso é muito importante para a nossa meditação nesta manhã. Às vezes, na vida em geral, nos relacionamentos entre casais, por exemplo, isso acontece. O amor deixa por um tempo de ser expressado. E nós deixamos de expressar a afeição de alguma forma ou outra nos relacionamentos, talvez em palavras, ou em atos, ou em atitudes. E é claro, o amor deve ser expressado, porque é algo triste quando por algum tempo nós deixamos de expressar o amor. Amor não é algo que você vê, ou que você toca, ou mensura, não é algo material. E assim, se o amor não for expressado, ele é invisível, ele é imaterial, ele não pode ser visto nem sentido. Para que ele exista, ele deve ser expressado. E esse é o significado do versículo 37. Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma
pensamentos. Isso envolve todo o nosso ser, nossa vontade, nossa ação. Amor deve ser expressado. Essa é uma característica muito importante, deve ser materializado. Você expressa amor a Deus, ao Senhor, em sua devoção pessoal a Ele. De coração, quando você se reúne com o povo de Deus em adoração, com os pensamentos, consciente, adorando ao Senhor, dirigindo a Ele palavras e sentimentos de adoração, não apenas uma adoração de lábios, mas de pensamentos. Você o adora quando você expressa a Ele serviço, em sua sinceridade, obediência aos seus mandamentos. Você o ama, expressa amor por Ele. Você expressa isso quando você está tomado de um interesse real e genuíno de envolver-se na obra do Senhor e de envolver-se no seu reino, na proclamação do seu nome. Amor por Deus é algo que deve ser expressado. E este é o elemento central deste versículo. De todo o nosso ser, e deve ser expressado. Amor por Deus deve ser assim manifesto. Bem, a expressão do nosso amor por Cristo deve envolver reflexão, deve envolver gratidão. Se nós nunca refletimos sobre as bênçãos que nós temos do Senhor, nem em seu ser ou em sua pessoa, nem em sua grande obra por nós e na maneira como Ele interage em nossas vidas, e nós não refletimos essas coisas, bem, não é de surpreender então que o nosso amor por Cristo diminua e se esfrie, porque o amor envolve reflexão, envolve pensamento. Você ora por algo e Deus responde. Então nós nos esquecemos de agradecer e de dirigir a Ele louvor, e assim o nosso amor é esfriado. E isso é algo triste quando acontece na vida cristã, que nosso amor não seja expressado e se torne frio. Bem, amigos, expressão do nosso amor por Cristo envolve reflexão e envolve gratidão sincera a Ele por bênçãos e por intervenções em nossas vidas. É assim que nós manifestamos ou expressamos nosso amor por Cristo. E assim nós devemos pensar sobre o amor de Cristo também por nós. E a realidade desse amor, eu trago isso como um pensamento introdutório à nossa meditação nesta manhã. O amor do crente pelo Senhor é um amor que envolve todo o nosso ser, e é um amor que deve ser expressado. Bem, deixe-me agora mencionar um número de componentes, ou, se você prefere, elementos que compõem esse nosso amor por Cristo Jesus. E eu inicio com um desses componentes de nosso amor, do amor do crente por Cristo Jesus, que às vezes causa surpresa aos crentes. E é este, que o nosso amor por Cristo Jesus envolve reverência. Nosso amor por Cristo deve envolver reverência. Bem, quando você ama um outro ser humano, um esposo, um filho, uma filha, um amigo muito próximo, esse amor humano, ele não requer necessariamente reverência ou temor, se eu posso assim dizer. Mas reverência é essencial em nosso amor por Deus. Isso é algo que tem sido esquecido em nossos dias, mesmo por crentes em Jesus Cristo que amam a palavra de Deus. Mas se você não inicia com reverência, então o teu amor por Deus não será completo nem perfeito. A menos que reverência inicie como um componente essencial e vital de nosso amor por Cristo, esse amor será imperfeito e será incompleto. E eu abro em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, onde nós encontramos uma ordem muito importante aqui. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Nós vemos aqui uma definição de amor. E o primeiro componente desse amor por Deus está aqui, no versículo de número 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e que o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Você observou o primeiro componente aqui, senão que temas ao Senhor teu Deus. Esse amor deve envolver reverência. Ainda embora o amor entre seres humanos não requeira isso necessariamente, temor ou reverência, o amor que nós dirigimos a Deus envolve reverência. E reverência é essencial. E o primeiro componente desse amor aqui é que
temas ao Senhor. Bem, esse temor mencionado aqui em Deuteronômio não se refere a medo ou pavor de Deus que nos faz correr dele. Não é isso, porque o apóstolo João nos diz que onde há temor ou medo, não é perfeito o amor. Não é essa a ideia. Infelizmente, a palavra temor em nossa língua portuguesa, ela perdeu muito de seu significado e o que sobrou foi um elemento bastante negativo, a palavra temor. Mas a palavra temor significa respeito, reverência, um desejo de não errar e de não ofender. Essa é a ideia de temer a Deus. Um temor santo, um desejo de não desonrá-lo, um respeito reverente por Deus, apreciativo por alguém que é superior e deve ser tomado como altíssimo e como soberano. Reverência ao que está em vista, um temor santo por Deus. E esse é o elemento essencial de nosso amor por Deus. Bem, eu mencionei que reverência ou temor não é um ingrediente essencial no amor humano. Nós temos respeito, temos submissão no casamento, afeição, mas não necessariamente um temor reverente. Mas isso é algo essencial, irmãos, em nosso amor por Deus e na maneira como nós expressamos o nosso amor por Cristo Jesus. Porque é parte da natureza de Cristo, que Ele é Deus, o Deus eterno, o soberano Senhor sobre todas as coisas. Deus não é um ser humano, alguém que eu possa chamar de um camarada que está ali ao meu lado. Não, Ele continua exaltado e glorioso nos altos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que dá e aquele que tira a vida. Esse é o Senhor, o proprietário do universo, aquele que criou todas as coisas pelo seu poder e mantém todos os átomos e moléculas deste universo juntos, reunidos até o dia que Ele volte. Ele é Senhor glorioso e o seu caráter e natureza divina comandam essa reverência de nossa parte, que Ele deve ser adorado. E o nosso amor expressado a Ele com reverência. Pense sobre Jesus Cristo, Deus eterno, adorado por milhões e milhões de seres celestes gloriosos, muito maiores do que nós, anjos e serafins e querubins, seres que cobrem os seus olhos e os seus pés, representando santidade diante de Cristo, e eles o adoram, e dizem: Santo, Santo, Santo é o seu nome. Esse é Cristo Jesus. A sua natureza requer a nossa reverência, mesmo embora Ele nos amou, mesmo embora Ele nos salvou e enviou, vindo o seu Filho amado, Ele próprio, a este mundo e nos reconciliou. Ele permanece o Deus eterno, glorioso nos altos. O mesmo Deus do Antigo Testamento de justiça e glória e amor é o Deus do Novo Testamento de justiça e glória e amor. Ele não mudou. Ele não alterou o seu caráter. Ainda embora Ele tenha olhado com misericórdia e compaixão por pessoas como nós e manifesta o seu amor, Ele permanece o Deus eterno, glorioso nos altos. E há muitos textos na palavra de Deus que nós poderíamos abrir, que nos chama a temer a Deus, reverenciar o Senhor. E esse é um componente essencial de nosso amor por Cristo, reverência. Nós expressamos o nosso amor com imensa reverência. Não há nenhum ser como Cristo Jesus. Ele é infinito, Ele é eterno, Ele é santo, santo em seus atributos. Todos os atributos de Deus são santos. O amor de Deus é santo. A justiça de Deus, a sabedoria de Deus é santa. Ele é santo em todos os seus aspectos. Santo é o Senhor, santo e eterno é o Senhor. Esse é Jesus, o nosso Salvador. E assim o nosso amor expresso deve sempre manter o elemento da reverência. E o nosso amor por Deus seria bastante errado em sua essência, em sua expressão, se não começar com tremenda reverência a Ele, como o Senhor soberano. Nós não chamamos mais de Jesus isso, ou Jesus aquilo, Senhor Jesus, Senhor da glória. Sim, os apóstolos o chamavam de Jesus em sua encarnação, enquanto eles estavam aqui, mas agora Ele é Deus exaltado. E Senhor, Ele foi dado o nome que é sobre todo nome. Assim, reverência é essencial e o primeiro componente da nossa expressão de amor por Cristo Jesus. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece cada um de nossos pecados e falhas. Ele vê através de cada um de nós nesta manhã, e quão sincera é a nossa adoração e os nossos pensamentos nesse instante. Ele sonda
e pesa em sua balança a nossa sinceridade na vida. Os seus olhos estão sempre abertos sobre cada um de nós e nada passa desapercebido de Deus. Ele é maravilhoso, infinitamente poderoso. Ele domina sobre todas as coisas, é infalível, é imutável, é perfeito, é em glória, em santidade, é inigualável. Aqui nós podemos comparar a Cristo. A quem nós podemos comparar ao Senhor e os seus atributos? O Deus eterno. E Ele é sempre, sempre, sempre Senhor. Por cada dia de tua vida, ao longo de toda a jornada, não importa quantas experiências você tenha adquirido, quanto conhecimento teológico ou intelectual você tenha angariado, Ele sempre permanece Senhor. Ele é Senhor. E esse é Jesus Cristo Salvador, e nós nunca nos esquecemos disso. Ele é o nosso Senhor e Deus e soberano, e reverência deve ser dirigida ao Rei dos Reis e Senhor. Amor por Deus se dobra a Ele de coração. E assim o nosso amor deve sempre trazer esse elemento de reverência ao Senhor. Amor por Deus se humilha diante dEle, nunca se exalta, nunca busca na adoração expressar o ego e a pessoa. Amor por Deus o adora e o reverencia. Roga a Ele por coisas, mas o faz isso de uma maneira humilde, nunca determinando, nunca exigindo, nunca comandando. Amor por Deus se maravilha de que Ele esteja pronto a ouvir pessoas como nós. Se nós nos conhecemos, nós sabemos que isso é algo maravilhoso, que Deus ainda ouça a nossa oração diária, apesar da nossa frieza espiritual, apesar da nossa pequenez. Isso é algo tremendo, queridos. Amor por Deus se maravilha. E a nossa adoração, que é a expressão do nosso amor por Cristo, deve sempre ser reverente. É por isso que nós nos sentimos bastante desconfortáveis e constrangidos com a adoração irreverente da performance humana, do ego e do estilo humano, balançando de um lado para o outro, o ego e o meu talento e a minha pessoa no centro, da expressão da habilidade humana no louvor e na adoração, pessoas que não parecem ter um grama de humildade e reverência por Deus. Quanto isso constrange um crente que tem aprendido sobre a reverência que é digna ao Senhor soberano. Bem, queridos, é verdade que a reverência parece estar morta em nossa cultura em geral. Isso não nos ajuda realmente a contemplar estas questões. Isso não nos ajuda a apreciar a questão da reverência na expressão do amor por Cristo. Você não mais vê reverência no mundo, isso é um fato hoje. Você liga a televisão, o rádio, ou a internet, e você vê pessoas rebaixando umas às outras. E pessoas em alto escalão, que têm um nome, um título, já lançando lama uns contra os outros, e chacota e brincadeiras. Indivíduos que representam autoridade nesse país, embora talvez você não tenha grande estima por eles e por que eles têm feito, mas sendo vilipendiado, já não há mais reverência. Criança tratando seus pais pelo primeiro nome, incrível observar essas coisas hoje em dia. Essa é a cultura de nossos dias. Bem, eu não estou fazendo um julgamento moral sobre isso, mas apenas para mostrar como a cultura em nossa volta não nos ajuda em nossa reverência por Cristo. Porque não há mais reverência por ninguém, nem respeito por ninguém em nossos dias. E esse é o objetivo de Satanás, derreter e dissolver todas as estruturas sociais, não é? E tudo aquilo que é organizado e necessário neste mundo. Mas nós temos que respeitar e reverenciar o nosso Deus. Essa é uma parte essencial de nosso amor por Cristo Jesus. E de fato, reverência por Deus é uma marca da graça de Deus em uma vida. Você às vezes encontra muitas pessoas que reivindicam ser crentes em Jesus Cristo, mas elas são tão superficiais. E em suas conversações e bate-papo, elas são tão informais em suas palavras para com Deus. E às vezes piadas, onde a pessoa de Cristo é colocada no meio. E às vezes levianas ao falar sobre coisas santas e coisas amadas e defendidas pelo povo de Deus por séculos. E tratam a Deus
e as coisas de Deus com tão pequena ou pouca dignidade, você se pergunta se tais pessoas realmente já nasceram de novo e experimentaram algo da glória e do poder transformador de Deus em suas vidas e em suas mentes. E um Deus Todo-Poderoso, amigo, mantenha sua reverência diante de Cristo, isso é vital, na maneira em que nós nos aproximamos dEle, da maneira em que nós nos dirigimos a Ele em oração. Reverência, a propósito, é a fundação de nossa confiança em Deus. Porque você confia em Deus, porque você o considera como um ser superior e eterno, santo, imutável, soberano e glorioso. E isso estabelece a nossa confiança, não é? A fundação de nossa confiança. Reverência molda o nosso caráter. Isso é tão verdadeiro. É por isso que nós cremos que uma vez que uma igreja abandone a adoração reverente, bem, não é de surpreender-se que o caráter das pessoas ali comece a deteriorar dentro das igrejas. Porque nós precisamos de um Deus que nós respeitemos. Porque nós precisamos de um Deus que nós o vemos como santo, muito acima de nós, eterno e glorioso. E Ele é nosso Senhor, e Ele é tudo aquilo que há de maravilhoso, e glorioso, e digno, e perfeito, e limpo, e reto, e santo. Nós adoramos um Deus assim, e nós precisamos de um Criador que nos dê um senso da nossa pequenez e dependência dEle, e que gere em nós humildade e obediência à sua palavra. Assim não é de se surpreender que o caráter desmorone em igrejas quando nós abandonamos a adoração reverente. Você às vezes ouve sobre encontros de jovens e mocidades em toda parte do Brasil, as pessoas me contam essas coisas. Então você ouve sobre o tema, e são encontros permeados da música contemporânea, das expressões do mundo, onde uma adoração horizontal e não vertical dirigida a Deus. E há brincadeiras que são às vezes indignas, e nomes vulgares dados a certos jogos, e subterfúgios para a sensualidade, noite disso, noite daquilo. Será que a adoração mundana, com seus decibéis e performance do ego, tem moldado o caráter desses jovens e criado reverência por Deus em suas vidas? É muito fácil responder, apenas observe a vida. Então, amigos, obediência e submissão à palavra de Deus é algo criado quando nós temos reverência por Deus. A própria adoração que nós dirigimos a Deus cria em nosso caráter, porque Deus me vê, e porque Ele sonda os meus pensamentos, e porque Ele é santo e Ele é Senhor. Assim eu adoro um ser digno, eterno. Eu tenho uma audiência com o Rei dos Reis e Senhor. Eu não venho de uma maneira leviana, apresentando show diante dEle. Ele é digno, Ele é Senhor. E quando eu tenho isso em meus pensamentos, eu contemplo um Deus elevado e glorioso. Isso molda o meu caráter, as minhas palavras, a minha atitude com coisas espirituais e o reino de Deus. Porque Deus me vê, de modo que nós devemos amar a Deus com reverência e adorá-lo assim. O amor que não começa com reverência é falho, é indigno de um Deus santo e eterno, pois desconsidera a natureza de Deus, pois desconsidera que Ele é santo, santo e Senhor. Bem, esse é o primeiro componente da nossa expressão de amor por Cristo, que o nosso amor pelo Senhor deve começar com reverência, uma perspectiva correta de quem nós estamos adorando. Ele é Senhor e nós criaturas. Bem, deixa-me mencionar um segundo componente de nosso amor pelo Senhor, e é este: o amor obedece ao Senhor. Amor por Deus é obediente. João capítulo 14, versículo 15, onde nós lemos essas palavras do próprio Senhor. João 14, 15. Se pedirdes alguma coisa, em meu nome eu farei. Versículo 15 agora. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu creio que esse versículo não precisa de comentário. Amor por Cristo envolve obediência. E com que frequência o apóstolo João, em sua primeira carta, repete esta verdade, não é? Ele sempre equaciona amor por Deus, por Cristo, como sendo obediência a Cristo. E amar ao Senhor é amar a lei do Senhor e os princípios que nós aprendemos em sua lei. Todo crente está debaixo da lei moral de Cristo. Os 10 mandamentos. Nós somos salvos porque Cristo cumpriu a lei por nós
mas Ele não obliterou a lei moral. Nós ainda estamos debaixo daqueles 10 mandamentos que nos comandam a honrar o Senhor, e amá-lo, e respeitá-lo, e ao próximo, e todas aquelas coisas ali, nós permanecemos debaixo disso. A lei cerimonial passou porque Cristo completou, cumpriu. A lei civil também, porque aquele povo, como um berço para o Messias, passou como Estado nacional, e agora o Israel de Deus é a igreja, mas a lei moral, que é a expressão do caráter de Deus, jamais passa. E assim nós amamos a Deus quando obedecemos a sua palavra, amar ao Senhor e amar a sua lei. E nós obedecemos a palavra do Senhor em outras formas também, todas as suas instruções, os métodos de Deus, seja para o evangelismo, seja para a adoração, o que Ele estabelece, o que Ele requer em sua adoração. E um crente genuíno está ansioso para conhecer o que Deus espera na adoração, o que Ele tem determinado, estabelecido. Eu quero conhecer a vontade de Deus e saber que eu estou adorando da maneira que Ele requer. Assim, amar a Deus é estar ansioso para aprender e conhecer a vontade de Deus e a maneira que Ele estabeleceu e prescreveu as coisas, como Ele deseja ser servido, como Ele deseja ser adorado e honrado. Essa é a maneira que Ele irá abençoar, porque se Ele estabeleceu assim, a sua bênção também estará sobre o seu método e sobre a sua diretriz, e nós queremos seguir. Amigos, será que você é desafiado pela palavra de Deus a cada dia, quando a palavra é pregada, ou em casa quando você a lê? E quando você aprende, algo da palavra de Deus, que é descrita ali como a vontade de Deus específica a respeito de algo, você obedece e se submete, e mesmo muda os teus caminhos e maneira de pensar para se submeter à palavra de Deus, porque você aprendeu na palavra de Deus qual é a vontade do Senhor e o que Ele requer, e você imediatamente começa a reorganizar os teus caminhos para honrar o Senhor e obedecê-lo, porque amor ao Senhor envolve obediência. Na verdade, se você pensar com calma, obediência a Deus é a maior expressão de nosso amor por Deus. Nós nos lembramos do caso de Saul e tantos outros casos de contraste entre obediência e culto e serviço. É mais agradável a Deus que nós obedeçamos a sua palavra e nos submetamos a ela. Ainda muitas vezes ela vai contra o nosso ego, mas ela nos molda, e as bênçãos do Senhor estão sobre a sua palavra. Em obediência à palavra de Deus, às vezes nós somos desafiados pela palavra de Deus. Seja sempre desafiado pela palavra de Deus. Permita que ela te desafie sempre. Você ama Deus e Ele te desafia por sua palavra e te molda. E uma das maneiras que nós expressamos o nosso amor por Deus é a obediência a esse desafio da palavra de Deus. Deixa eu dar um exemplo. Eu já vi isso acontecer muitas e muitas vezes. A palavra de Deus é pregada. E ali certos deveres ou obrigações cristãs são apresentadas de maneira clara, simples e direta, como a vontade de Deus. Isso é percebido pelo crente. Algo como, por exemplo, o dever cristão da hospitalidade aos visitantes na casa de Deus. Isso é expresso, e o exemplo é mostrado, e a doutrina é afirmada. E o culto termina, e os visitantes estão por ali, mas os membros estão em suas panelinhas. E fulano só conversa com Beltrano, e eu só converso com o meu parente mais próximo, eu me sento no canto, eu espero que as pessoas venham a mim. É triste quando nós não somos desafiados pela palavra de Deus, e ela não nos molda. Eu não estou falando aqui sobre ouvir a opinião do pastor ou o gosto dele, mas quando uma verdade é explicada de uma maneira clara na palavra de Deus, e ela nos desafia a respeito de algo que eu estou vivendo contrário à vontade de Deus, então, como parte da minha adoração e do meu amor por Cristo, eu sou desafiado, eu sou transformado e eu obedeço a palavra de Deus. Eu preciso ouvir isso com atenção, eu digo a mim mesmo, isso é para mim. Eu acho que eu estou fora do trilho neste aspecto da vida cristã. É um dever que eu não tenho realizado. É algo que eu estou fora do trilho. É tremendo quando o povo de Deus é desafiado pela palavra de Deus. E se, por exemplo, um outro exemplo, a palavra de Deus estiver falando sobre relacionamentos, isso está sendo explicado, sobre gentileza de um crente para com outro crente, e interesses sinceros pelos outros, e o culto terminasse e as pessoas estivessem envolvidas em fofoca, e falando mal uns dos outros, ou falando mal do povo de Deus em toda parte. Quão terrível seria isso, não é?
Seria algo trágico, como se a mensagem tivesse passado por cima da minha cabeça e não tivesse sido para mim. Seria algo trágico, porque o amor de Deus, o amor por Deus, significa que eu estou sob a sua palavra e eu quero obedecer a sua palavra, e ela me desafia, e ela me transforma. Bem, esse é um segundo ingrediente ou componente do nosso amor expresso a Cristo. O amor é obediente a Cristo e a sua palavra. Mas deixe-me mencionar ainda bem rapidamente um terceiro componente do nosso amor, ou expressão do nosso amor por Cristo. O amor aprecia e é expresso. Salmo 116, versículo 1 e 2. O amor aprecia e o amor é expressado, isto é. As palavras do salmista, ele diz: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto invocarei enquanto eu viver. Você vê, amor aqui é apreciação, expressão. Há uma determinação em expressar esse amor por Deus. Versículo 9. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Uma determinação em contemplá-lo, servi-lo pelo que Ele fez por mim. Versículo 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença do seu povo. Versículo 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o teu nome, Senhor. Amor aprecia. Amor se lembra de cada bênção que é possível se lembrar. Amor agradece. Amor louva a Deus. A nossa expressão de amor por Cristo envolve essa apreciação e uma expressão sincera desse amor. De outra maneira, ele é invisível, ele é imaterial. O amor deve ser expressado. Outro exemplo está em Lucas, no capítulo 7, o versículo 41 ao 43. Lucas capítulo 7, versículo 41. Certo credor tinha 2 devedores. Observe bem isto. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, essa é a pergunta de Cristo a Simão, fariseu: qual deles o amará mais? E o versículo 47. Por isso te digo, a resposta de Simão ainda no versículo 43, e Simão respondendo disse: eu tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Agora o versículo 47, por isso te digo que os seus muitos pecados daquela mulher lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Isso é porque pessoas que são muito perdoadas, e esses somos todos nós, elas amam muito a Cristo. E nós louvamos ao Senhor e o agradecemos muito e diariamente, e nos maravilhamos da paciência de Cristo conosco. Oh, amigos, às vezes nós olhamos para trás e ficamos maravilhados e dizemos, talvez isso aconteça com você com frequência, como acontece comigo: como foi isso que o Senhor não me disciplinou por aquilo? Como foi isso que o Senhor não me disciplinou por aquilo outro? E como foi isso que Ele não pesou a sua mão sobre mim durante aquele período X ou Y da minha vida? E nós agradecemos e adoramos ao Senhor por seu amor e paciência tão grande. Como foi isso que Ele não pediu a minha vida naquele momento ou situação? Tamanho amor, tamanha compaixão do Senhor por nós. Não é porque Ele não viu, ou não anotou, ou não percebeu. É porque Ele é um Deus de imensa paciência e bondade. E nós nos maravilhamos da paciência que Ele tem conosco, e o adoramos, e dirigimos a Ele o nosso amor, como Ele nos amou. O amor se lembra, o amor reflete, o amor dirige gratidão verbal em pensamentos, em ações ao Senhor Jesus Cristo. Expressão do nosso amor por Ele. E o quarto elemento de amor que eu gostaria de lhe dar é esse: o amor serve a Cristo. O amor que nós temos por Cristo será definido pelo nosso serviço também ao Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 12, e o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto ou serviço racional. Culto racional, razoável também, isto é. Passagem que você está bastante familiar. Nós servimos ao Senhor através de nossa obediência. Bem, há muitas maneiras de traduzir esse versículo. Na tradução inglesa nós temos o nosso serviço razoável dirigido a Cristo, mas no original grego é latria, culto realmente, inteligente, logikon, um culto inteligente dirigido a Deus. E um culto inteligente envolve serviço inteligente a Cristo. Eu me preparo para a sua obra, eu me envolvo no serviço, e eu estou nos meus afazeres e tarefas a tempo, e eu planejo de antemão de que maneira eu vou magnificar a Cristo através do meu trabalho e da minha obra para o Senhor Jesus Cristo. Uma expressão do nosso amor por Cristo é essa, que nós servimos a Cristo, para expressar o quanto nós o apreciamos e o quanto nós o amamos. É por isso que nós servimos a Deus, é um ato de amor dirigido a Deus, o nosso culto, o nosso serviço, é a nossa dádiva, é a nossa oferta dirigida a Ele. Nós cantamos este hino de Francis Ridley Havergal aqui na Missão São Paulo, e essas palavras tão belas. Ela diz: a Ti seja consagrada a minha vida, ó meu Senhor. Meus momentos, meus dias sejam só em Teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com ardor, e meus pés velozes corram a servir-te, ó bom Senhor. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Minha inteligência guia tão somente em Teu saber. A vontade minha toma, sujeitando a Ti, Senhor, de meu coração fazendo o Teu trono Salvador. Estes são os sentimentos que estão em nossos corações. Tudo que nós somos, coração, pensamento, toda a minha habilidade, todos os talentos que Deus me deu ao longo da jornada dessa vida, eu quero colocar em Seu altar para servi-lo e magnificá-lo para a Sua glória. Nós somos servos, amigos. Deus não possui voluntários, Ele possui servos, e nós os servimos por amor. Bem, o nosso tempo se esgota, aqui há tanto a ser dito a respeito dessa expressão de amor por Cristo. O amor é leal, irmãos, porque nós amamos a Cristo, nós somos leais a Ele, nós nos mantemos leais à mensagem da cruz, do Evangelho, e não colocamos água nessa mensagem para se tornar mais agradável aos ouvidos de pessoas mundanas. Nós continuamos a pregar a cruz de Cristo e a necessidade do arrependimento, e essa cruz que ofende o pecador, mas que o chama a Jesus Cristo para a salvação, para a vida eterna. Nós queremos representá-lo. Nós nos mantemos sobre a lei de Deus, sobre os métodos de Deus, nós somos leais aos seus princípios, e assim nós mostramos o nosso amor por Ele. Nós nos mantemos fiéis aos nossos votos que nós fizemos a Cristo quando Ele nos salvou, que são representados pelo batismo e pela ceia do Senhor Jesus Cristo, de abandonarmos este mundo e morrermos para Ele a cada dia, de nos alimentarmos de Cristo, isto é, de Sua palavra, e ter comunhão com Ele, símbolos que nos recordam esses votos feitos um dia, e santificá-lo em nossos corações como o nosso maior amor e o nosso maior prazer nesta vida, e representá-lo neste mundo enquanto Ele nos mantém, e nós o aguardamos, e o seu retorno. Amor é leal a Cristo. Lealdade é uma expressão de amor. Você pensa sobre os mártires da fé, tantos e tantos deles, levados até o ponto de morte para não negar ao Senhor Jesus Cristo e o seu Evangelho, e aquilo que eles experimentaram do Senhor em suas próprias vidas, para não ver a fé e o testemunho de Cristo sendo enlameado. E quando você olha em nossa volta, líderes cristãos capitulando à adoração mundana por causa de um nome. Ninguém colocou um revólver na cabeça deles. Eles simplesmente capitularam. Quão triste é ver. Mas o amor não trai a Cristo. O amor se mantém fiel ao seu Senhor. O amor não quer se manter longe de Cristo. Quando nós pecamos e nós traímos a Cristo de alguma forma, um período de agonia e de tristeza, e você tem que voltar ao seu amado em arrependimento. E você retorna, e há perdão, e há reconciliação. Amor olha para frente, nunca se esquece desse componente.
Nunca se esqueça desse elemento do amor por Cristo. O amor olha para frente. 2 Coríntios, um último texto que eu gostaria de ler, capítulo 5. 2 Coríntios 5, 1 e 2. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, este corpo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Você deseja ansiosamente este futuro. Amor por Cristo, olha para frente. É isso que todo cristão deseja. Versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. E nós devemos considerar com grande frequência esse dia que já se aproxima. Seja naquele momento, quando Cristo nos chamar individualmente para estar com Ele, ou quando Ele voltar para a sua igreja, quão próximo este dia. Pense sobre isso. Tantos textos na Bíblia que falam sobre a bendita esperança do crente que aguardamos. E nós devemos, irmãos, manter os nossos pensamentos nesse grande dia. Essa é a maior de todas as realidades. O dia se aproxima quando nós estaremos com o Senhor. Quanto tempo? 15 anos? 30 anos? 40 anos? Uma mera vida. Tão logo na presença gloriosa do Salvador. O amor por Cristo olha para frente, o contempla, espera por aquele dia, anseia aquele dia de estarmos com o Senhor Jesus Cristo. Louve ao Senhor por isso, adore-o por isso, especialmente em períodos de provação e de grande dificuldade. Mantenha perspectiva, você é um passageiro, um peregrino neste mundo. Você não estará aqui para sempre. Mantenha o horizonte, Cristo Jesus retornando o nosso dia com Ele tão logo, tão breve. E assim nós levantamos os nossos olhos, porque Ele já retorna, porque Ele logo virá. Será que é uma realidade mais concreta e certa do que essa? Que nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo. Essa verdade deveria moldar cada escolha, cada direção que nós tomamos, cada novo projeto, o tempo que nós temos em nossas mãos para investir. Cristo está voltando. Será que eu deveria gastar tanto recurso com esse objeto, quando há tantas almas a serem alcançadas? Será que eu deveria gastar tanto tempo com esse projeto ou viagem, quando Jesus Cristo voltará? Meça todas as coisas sob a luz dessa verdade. Cristo está voltando e nós estaremos com Ele. Ele nos chamará. Oh, amigos, agradeça a Ele pelo fato de que Ele conhece a tua jornada e cada passo, a cada dia, e o momento em que Ele irá te chamar pessoalmente para estar com Ele. Louve a Deus por isso e mantenha essa perspectiva. Amor por Cristo, olha para frente, olha para o Senhor e se alegra com isso. E organiza a sua vida em relação a esta verdade, este ponto final da história humana que, quando Cristo voltar, iniciará um novo tempo, uma nova história. 10 anos, 30 anos para você, 40, tão breve, tão logo, o Senhor Jesus Cristo. Há tantos benefícios e tantas recompensas do nosso amor por Cristo. Você ama Cristo de verdade, isso te energiza em tudo que você faz para Ele. Amor por Cristo te traz grande segurança e certeza de salvação. Amor por Cristo te torna muito mais sensível ao amor dEle e o cuidado que Ele tem por você. Você ama Cristo e você se torna uma pessoa menos egocêntrica. Como poderia o ego permanecer ali? O amor por Cristo empurra todo o ego para fora. Ele é central. Que ele cresça, que eu diminua. Que amor por Cristo. Amar a Cristo te faz, ou te traz alegria e perspectiva, como eu mencionei. Diminui a murmuração, reduz o tamanho das nossas provações, que as pessoas falam ou pensam sobre nós. Tudo isso se torna tão pequeno quando nós amamos a Cristo Jesus. A maioria dessas coisas irá desaparecer porque nós amamos a Cristo e estamos seguros do seu amor e misericórdia em nossas vidas. O seu amor por Cristo, um grande componente inicial, reverência. Sempre reverência deve estar ali, em toda forma de adoração, em todo amor dirigido a Cristo. É um amor que obedece a Cristo,
É um amor constante que aprecia e expressa esse amor, um amor que serve, um amor leal. Meus irmãos, você crê em Cristo, você depende de Cristo para o perdão a cada dia, você trabalha por Cristo, mas será que você o ama como deveria amar? Não há dúvida que quando nós o amamos assim, tudo mais se torna muito melhor. E o nosso serviço, e a nossa adoração, e a nossa vida se torna muito melhor. Não há dúvida sobre isso. E nós estaremos mais próximos dele, e mais seguros, e mais certos, e vivendo vidas realmente agradáveis ao Senhor Jesus Cristo, até sermos recebidos por ele. Essa é a perspectiva da vida cristã. O amor de Deus por nós, e o nosso amor expresso por ele. Que Deus nos abençoe nesta manhã e molde em nós esse caráter de verdadeiro amor por Cristo Jesus, o Deus eterno.